Segundo a sabedoria chinesa, a decoração de um ambiente, ou seja, as cores que são utilizadas, os objetos, o posicionamento dos móveis, seja em casa ou no ambiente de trabalho, são aspectos que influenciam na energia dos ambientes, que por sua vez afetam o humor e o comportamento das pessoas que por ali passam. Feng Shui consiste em uma ciência milenar que estuda os efeitos que a energia dos ambientes tem sobre as pessoas, sobre sua saúde, relacionamentos e prosperidade. A energia de que estamos falando aqui consiste na chamada energia vital, que na China, local onde surgiu o Feng Shui, é chamada de Qi. Essa energia vital, ela circula pelo ambiente, pelos diferentes ambientes, sendo resultante da soma das energias das pessoas, dos animais, das plantas, dos objetos que ali estão. O que ocorre é que nem sempre este fluxo de energia está sendo bem utilizado ou direcionado, que acaba se refletindo em alguns problemas. Em alguns casos, também pode interferir na saúde e na qualidade de vida das pessoas que estão expostas àquele ambiente. No vídeo de hoje eu vou trazer algumas dicas práticas para que você possa aplicar na sua casa ou no seu ambiente de trabalho para auxiliar neste processo de limpeza energética dos ambientes. Certamente são estratégias bem eficazes, embora muito simples, que qualquer pessoa será capaz de aplicar. Ficou curioso? Então, vem comigo! Olá, meu nome é Aline. Seja muito bem-vindo a este canal. Aqui você encontrará conteúdos e dicas sobre saúde, bem-estar, espiritualidade e muito mais. Temas que irão inspirar você a viver uma vida com mais sentido e propósito. Se estes são assuntos que te interessam, eu te convido a se inscrever neste canal. Aqui rolam vídeos como este toda a semana. E se o que você ouvir te tocar, curta e compartilhe os nossos conteúdos. Me ajude a inspirar outras pessoas, assim como você. Sem mais, vamos para o nosso vídeo de hoje. A primeira dica é se livrar daqueles objetos que não têm mais utilidade para você. Podem ser objetos antigos que estão lá guardados há muito tempo, um livro que você leu e não pretende voltar a ler, ou aquela roupa que você guardou esperando que um dia volte à moda ou que volte a te servir e que está lá no seu guarda-roupa tomando espaço de outras coisas. Enfim, qualquer coisa que esteja em algum canto da sua casa, apenas juntando poeira. Desapegue do que você puder, sem dó. Evite também manter objetos quebrados ou coisas que precisam de conserto, eliminando aqueles que não têm mais a possibilidade de reparo. Objetos acumulados bloqueiam a energia e desequilibram o clima dos ambientes em geral. Além disso, para que algo novo surja em sua vida, é preciso primeiro liberar espaço. Objetos não essenciais para o uso diário também devem ser retirados de locais visíveis, sendo colocados em um armário, por exemplo. Depois de você se desfazer daquilo que não tem mais utilidade para você, é importante manter os ambientes limpos e organizados. Ambientes limpos têm um poder terapêutico, trazendo uma sensação de conforto e de renovação. Eu não estou aqui tentando dizer como você deve manter a rotina da sua casa. Cada pessoa tem a sua forma de se organizar e para cada família
organização tem um significado. O que eu estou apenas dando aqui são algumas dicas de situações que colaboram para que a energia dos ambientes flua de uma forma mais equilibrada e harmônica. É claro que você deve utilizar o bom senso e manter o ambiente organizado dentro daquilo que for possível no seu contexto. Eu, por exemplo, tenho uma criança pequena em casa. Então, embora o tempo todo a gente busque manter as coisas organizadas, uma vez ou outra a situação não fica assim tão equilibrada. Mas o importante é que os espaços fiquem livres, né, para a circulação das pessoas. Então, mesmo as pessoas que têm criança em casa, buscar sempre manter um espaço limpo e disponível até mesmo para que a criança possa utilizá-lo para brincadeira. Sem muitos brinquedos disponíveis ali ao mesmo tempo, que além de não contribuir com a energia do ambiente, também não contribui muito para a questão do desenvolvimento dessa criança, né? Uma vez que ela vai ter muitas opções e não vai conseguir se concentrar em uma brincadeira específica. Então, essas dicas você vai poder utilizá-las da forma que achar melhor dentro da sua experiência, dentro do seu contexto de vida. Então você vai utilizar aquilo que for bom para você e aquilo que não for bom, desconsidere. Fato é que essa organização externa, né, ou seja, a organização que nós damos às coisas e ao ambiente de modo geral, ela favorece a nossa organização interna. Ela favorece os nossos processos mentais, uma vez que somos capazes de nos concentrar melhor numa atividade quando estamos em um ambiente com menos distrações. Além disso, ela oferece condições para que o nosso corpo e a nossa mente funcionem de uma forma mais equilibrada, nos levando a ter mais facilidade para refletir, para raciocinar e para tomar decisões que são importantes na nossa rotina diária. Isso também ajuda, é claro, na realização das atividades do dia a dia, né? Afinal, fica muito mais fácil de manter a nossa rotina quando a gente consegue encontrar os objetos dentro de casa. Então, manter essa organização também favorece esses processos que nos tomam muito tempo, né? Quando precisamos o tempo todo procurar objetos dentro de casa. É pela porta que a energia entra e sai. Portanto, a porta de entrada da casa nunca deve estar bloqueada. Colocar mesas, cadeiras, balcões ou mesmo pessoas sentadas de costas para a porta de entrada ou no caminho dela podem impedir que a energia circule pelo ambiente, fazendo com que, com o tempo, este passe a ter uma energia mais carregada. Manter as portas da casa aberta aumenta a fluidez de ar e de energia vital. Deste modo, deixe a energia circular. Um terceiro ponto é o fato de que as nossas ações também influenciam na qualidade dos ambientes. De nada adianta um ambiente limpo, organizado e bem posicionado se o comportamento das pessoas que por ele passam for dominado pelo mau humor, falta de respeito e estresse nos relacionamentos. Por isso, é importante que você passe a cuidar da forma com que se comporta em casa, no trabalho, nos ambientes com os quais você tem contato. Sobretudo, as palavras que você utiliza para se referir a si mesmo, aos outros e às situações que lhe acontecem. Como eu falava nos vídeos anteriores, tudo é energia, mesmo uma simples palavra. Uma outra situação que eu costumo bastante observar quando eu estou conversando com amigos e familiares é sempre cuidar com aquilo que se ouve e se assiste enquanto você está em casa, por exemplo. Evite deixar a TV ligada em programas que evidenciem situações negativas, como telejornais que enfatizam situações de crise, tragédias, violência e morte.
Infelizmente, no nosso país, nós temos o costume de valorizar esse tipo de cultura da desinformação. Um outro hábito que as pessoas têm com bastante frequência é assistir a novelas. Vou dizer que eu era uma pessoa que tinha esse hábito, né? Eu cresci assistindo muitas novelas. Eu só tinha acesso à TV aberta e não tinha muita opção. Como era uma criança que passava a maior parte do tempo dentro de casa, o meu lazer era assistir televisão. No entanto, hoje, né, como adulta, como profissional e principalmente como mãe, eu passei a observar bastante o quanto esse tipo de programação afeta o nosso humor, afeta a maneira com que nós percebemos as situações de vida e também os nossos comportamentos, refletindo, né, em situações que não nos agregam valores importantes. Pelo contrário, às vezes até são conflitivas com valores que temos. Mas quando a gente passa a assistir isso de uma forma frequente ou recorrente, algumas situações que talvez na vida real nós pudéssemos ter um julgamento mais coerente, passam a ser naturalizadas e normalizadas, uma vez que aqueles personagens, né, da novela passam a fazer parte do nosso cotidiano como se fossem pessoas que nós conhecêssemos. E isso se reflete bastante na educação das pessoas, sobretudo das crianças que estão expostas a esse tipo de informação e ainda não têm uma capacidade de julgamento para entender se aquele conteúdo é ou não adequado para elas. Desse modo, passe a observar qual tipo de conteúdo que você assiste em sua casa. Muitas vezes a gente se preocupa bastante em observar qual é o tipo de site que os filhos acessam, se ele fica muito tempo assistindo algum canal específico do YouTube, ou mesmo se ele tem o costume de jogar determinados jogos, né, eletrônicos. Mas se a gente pensar, existem hábitos que já estão arraigados em nossa cultura há muitos anos e que também não são tão saudáveis assim. É claro que, como todo hábito, não é simples a gente modificar, a gente mudar, né? Mas talvez a gente possa, com o tempo, ir diminuindo, né, o tempo de exposição a esse tipo de programa. Até chegar um momento em que passe a ser estranho para você ficar na frente da televisão assistindo isso. Eu vou dizer que nos últimos anos, né, principalmente depois do nascimento da minha filha, eu já me sinto bastante incomodada hoje quando eu me coloco na frente da TV para assistir esse tipo de programação. A gente não tem esse hábito em casa porque, sinceramente, eu me sinto bastante angustiada quando eu assisto esse tipo de programa. É como se toda aquela situação que está sendo vivenciada ali na TV estivesse acontecendo de fato na minha vida. E honestamente eu prefiro não me contaminar com esse tipo de informação. Então essa é uma dica bem valiosa que serviu para mim e quem sabe possa servir para você também. Uma coisa que é importante de falar sobre essa sensação que eu mencionei antes, né, dessa angústia que às vezes eu vivencio quando eu estou ali assistindo esse tipo de programa, é que a nossa mente, ela não consegue distinguir entre uma situação que nós estamos de fato vivenciando ou algo que nós estamos imaginando ou vendo acontecer, seja na nossa vida, né, quando observamos alguma situação acontecendo com outra pessoa, ou seja, assistindo à televisão, assistindo a um filme, né, nessas situações em que há uma realidade fictícia. A nossa mente registra todas essas informações como se elas estivessem acontecendo de fato, afetando, né, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e também o nosso comportamento. Como as pessoas que estão acompanhando este canal já devem ter me ouvido falar, né, a qualidade da nossa energia vital, ela depende da qualidade dos nossos pensamentos e sentimentos.
Assim, se nós alimentamos pensamentos e sentimentos que nos trazem más sensações, como a de angústia que eu falava anteriormente, certamente a nossa energia ela não vai fluir de uma forma equilibrada. Isso vai favorecer, na verdade, um desequilíbrio do nosso campo energético. Quando somos bombardeados, né, o tempo todo com essas informações negativas que chegam até nós, isso contamina a nossa energia vital. Então é importante que saibamos filtrar que tipo de informação nós queremos que chegue até nós, né? Afinal, os nossos órgãos de sentido, eles apenas recebem esses estímulos, né, que são processados em nossa mente. Mas se nós tirarmos esse tipo de estímulo, nós vamos favorecer para que a nossa mente não precise dar conta dessas informações, até deixando de sobrecarregar a nossa mente com informações que não acrescentam, que não trazem nenhum tipo de valor para a nossa vida. E não é só o fato de estarmos ali sentados assistindo a um programa específico na TV. Aquela questão de a gente, por exemplo, ter o hábito de deixar a TV ali ligada enquanto a gente está fazendo alguma tarefa diária, né? Seja limpando a casa, né? Atendendo do filho, fazendo uma tarefa. Embora a nossa atenção não esteja concentrada naquilo que está passando na TV, a nossa mente inconsciente ela está absorvendo e registrando todas essas informações que estão ao nosso redor. Então, deste modo, não importa se você está ou não atento àquilo que está chegando até você. Como a mente ela não é capaz de distinguir entre algo que está acontecendo de fato, né, na nossa realidade, ou algo que imaginamos ou que vemos acontecer com outras pessoas, nós somos capazes então de experimentar sentimentos negativos como ira, angústia, ansiedade ou pavor relacionado com aquilo que estamos vendo na TV, como se estes eventos estivessem ocorrendo de fato em nossas vidas. Já existem até alguns estudos que sugerem, né, que as pessoas que são expostas de forma recorrente a cenas de violência, sejam cenas que elas vêm acontecendo com outras pessoas, como por exemplo uma criança que vê os seus pais se agredindo, ou pessoas que moram em cidades onde há um alto índice de violência, ou a violência que vemos nos meios de comunicação, chegam a desenvolver sintomas do que nós chamamos de estresse pós-traumático, uma vez que essa violência é percebida como uma ameaça real para essa pessoa. Esta patologia, o estresse pós-traumático, traz inúmeros danos à vida daqueles que sofrem com ela, né? Tanto físicos, como psicológicos, emocionais, limitando bastante a sensação de liberdade que essa pessoa tem, uma vez que ela passa a enxergar, né, situações de risco e ter medo mesmo, às vezes até de sair de casa, porque fica com a sensação de que algo ruim vai acontecer a qualquer momento. Desse modo, um simples comportamento, né, como esse que eu mencionava anteriormente, que muitas vezes não é analisado como algo importante nas nossas vidas, na nossa rotina, pode se refletir sim em nossa saúde e bem-estar, de modo bastante importante, como por exemplo no aparecimento de uma doença como essa. Sem contar o quanto esse tipo de informação acaba contribuindo muito na formação das crianças e dos adolescentes. Nós já estamos cansados de ouvir, né, situações em que as crianças desenvolvem comportamentos bastante agressivos em razão da exposição descontrolada, da exposição excessiva a jogos com conteúdos de violência.
Infelizmente temos até exemplos na mídia de situações bem graves, né, de violências praticadas por adolescentes nestes contextos. Então tudo isso que eu venho falando interfere bastante na qualidade da nossa energia vital e também na forma com que nós e nossas famílias vivemos. Sendo aspectos que podem ser levados em conta porque são situações que não são difíceis de serem trabalhadas e tratadas em nossas famílias. Com isso eu quero dizer da importância de escolhermos muito bem aquilo que assistimos. A programação que nós escolhemos influencia em nossas vidas em diversos níveis. Uma outra dica bem bacana é deixar à mostra nos ambientes objetos que te motivem, que tragam algum significado emocional importante para você. Pode ser uma fotografia de alguém que você gosta, da sua família, troféus ou prêmios que você possa ter recebido, um objeto da sorte, obras de arte que te inspiram, ou mesmo a imagem, né, de algum personagem que você tem, por quem você tem alguma admiração. Cerque-se de coisas que te inspiram e que te motivam a ter resultados melhores. Nesse sentido, eu vou contar um hábito que eu tenho que às vezes até é um pouco estranho para algumas pessoas, né? Mas depois que eu comecei a trabalhar com as terapias energéticas e principalmente a estudar sobre o desenvolvimento humano em vários aspectos, eu criei o hábito de manter alguns lembretes. Então eu tenho hoje no meu banheiro algumas frases, né, algumas afirmações que me ajudam a refletir sobre a forma com que eu levo a minha vida todos os dias. Eu tenho algumas afirmações principalmente relacionadas ao bem-estar e à saúde e à prosperidade no meu trabalho. E para que eu lembre das afirmações, eu tenho, né, na frente do meu monitor um post-it onde eu coloco ali leia as afirmações, para me lembrar de fazer isso todos os dias. E uma frase que eu gosto muito de marcar, e é uma frase que eu costumo ler com bastante frequência para me situar no lugar onde eu estou, é uma frase que eu coloco assim: esteja onde estiver. Toda vez que eu leio essa frase, por mais simples que ela possa parecer, ela me lembra da importância de eu estar inteira naquele lugar, de eu estar inteira naquela atividade que eu estou fazendo naquele momento, de eu estar inteira naquele atendimento que eu estou fazendo. Para mim isso é muito importante, né? Trazer a minha consciência para o momento presente. Isso fez com que eu diminuísse bastante os meus sintomas de ansiedade, fez com que eu melhorasse bastante a minha produtividade, parasse de procrastinar em muitas situações que acabavam, né, contribuindo muito para que eu não me sentisse bem em relação a mim mesma e ao meu trabalho. Então é uma dica também que você pode utilizar, né, colocar no local visível. Uma outra coisa que eu sempre comento com as pessoas que eu atendo no Reiki é você deixar disponível os 5 princípios do Reiki para que você possa ler eles diariamente, né? Eu costumo indicar de manhã e à noite, mas é quando a pessoa sente que é necessário, né? Porque são 5 princípios que nos conectam à nossa verdade maior e também encaminham a nossa vida em direção a boas práticas. Se você gostaria de saber quais são estes 5 princípios, eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu descrevo cada um deles, falando um pouquinho sobre o que eles significam. Se você tiver interesse em assistir, eu vou deixar um card dele aqui em cima para que você possa ser direcionado ao final deste vídeo. Uma outra questão que você também pode escolher para melhorar o seu ambiente, para melhorar a energia dos ambientes, é optar por cores, né, que ajudem a evidenciar algum aspecto da sua vida que você acha que merece um pouquinho de atenção. Como eu falei no vídeo da semana passada, cada cor possui uma frequência vibracional distinta.
e transmite uma emoção diferente, influenciando as pessoas e os ambientes. O azul, por exemplo, transmite calma. O laranja, por outro lado, transmite energia. Para ambientes de trabalho, por exemplo, é bastante indicado utilizar amarelo, tanto na cor da parede como em algum objeto, porque é uma cor que transmite prosperidade e riqueza. Eu, por exemplo, não sabia sobre esse assunto quando eu resolvi escolher as cores que eu iria pintar a casa. Eu decidi que eu iria pintar a casa toda de cinza, né? Como vocês podem ver, a parede aqui atrás é cinza. Embora eu goste da cor e para mim ela me transmite uma boa energia, né? O cinza é uma cor que ele tende a evidenciar aspectos mais depressivos. Então, ele é uma cor que ele não deve ser utilizada em ambientes tão amplos, né? Ou como eu aqui, que pintei a casa inteira da mesma cor, né? Então, o que eu tenho feito para melhorar essa questão, né? É colocar móveis, detalhes, objetos que tenham cores mais vibrantes e que possam trazer energia, uma energia melhor para os ambientes, trazendo mais vitalidade, mais alegria, né, para os ambientes. Então você pode compor, né, se não é possível pintar a casa, né, como eu aqui não vou pintar a casa toda novamente, você pode compor os ambientes com outras cores, né, com objetos que possam trazer ou remeter aquelas emoções que você pretende evidenciar. A utilização de plantas também é uma questão que auxilia bastante na limpeza dos ambientes, tanto física quanto energética. Se você tem o hábito de ter plantas em casa, você já deve ter notado que algumas vezes, após a visita de alguém, né, alguma pessoa em específico, essas plantas parecem murchar, perder a vitalidade, não é mesmo? Bom, as plantas elas têm essa capacidade de absorver a energia dos ambientes e das pessoas que por ali circulam. Então, se você recebe a visita de uma pessoa que está com a energia, né, um pouquinho baixa, ou talvez tenha alguns sentimentos que não são assim tão positivos, né, em relação a você, a sua casa, a planta ela tem essa capacidade de absorver e filtrar essa energia, devolvendo para o ambiente uma energia com uma frequência, uma vibração mais elevada. Uma dica legal é ter um canto na sua casa com algumas plantas, onde você utilize esse espaço para as práticas de meditação, também para leitura, né, como sendo um espaço mesmo de purificação, de limpeza do seu campo energético. Se você colocar as plantas juntas nesse ambiente, elas em conjunto, isso também favorece e potencializa o efeito de purificação dessas plantas. Eu vou dar algumas sugestões de plantas que você pode utilizar neste ambiente para compor esse ambiente, ou mesmo se você tem interesse em evidenciar algum aspecto, você pode se utilizar, né, delas de forma individual. Por exemplo, a alfazema e a lavanda, elas têm propriedades energizantes e ajudam também a aumentar a nossa produtividade. O capim-cidreira e o capim-limão melhoram a ansiedade, a irritabilidade, agem também com problemas relacionados ao sono, como os pesadelos ou terrores noturnos. O dente de leão ajuda a aumentar a autoestima e gera sentimentos de gratidão pela vida. A hortelã estimula a sinceridade entre as pessoas e auxilia na diminuição do estresse, além de tirar o foco dos pensamentos negativos. O poejo ajuda a ter mais persistência e a deixar de procrastinar. E a erva doce favorece o otimismo, a motivação e a coragem para enfrentar os desafios da vida. Uma outra prática que pode também ser utilizada para limpeza energética dos ambientes é aplicar o Reiki aos ambientes. O Reiki é uma prática de cura energética através da imposição das mãos.
Se você tem interesse em saber mais sobre o que é o Reiki, quais são os seus benefícios, eu tenho vários vídeos aqui no canal, onde eu falo sobre essa prática. Você pode acessar ao final deste conteúdo. Mas o Reiki ele também pode ser aplicado em ambientes, em objetos, para promover essa limpeza e essa cura energética. Para isso, a pessoa precisa ser iniciada na técnica, né? E a gente aplica o Reiki através de símbolos, né, que nos são repassados no momento da nossa iniciação. Então, a gente aplica esses símbolos tanto no ambiente de modo geral, como nos objetos que estão presentes naquele ambiente, uma vez que os objetos também têm a sua energia e eles também podem absorver a energia das pessoas que circulam nesses locais. Então o Reiki pode ser utilizado para a limpeza dos ambientes, para a limpeza dos objetos, favorecendo esse processo de purificação e melhorando de forma geral a energia dos espaços. Se você gostou deste conteúdo, eu peço para que você curta esse vídeo. Isso vai ajudar o YouTube a entender que este é um conteúdo relevante. Se ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se tem alguma sugestão de tema, também comenta aqui pra gente. Eu tenho certeza que vai ser muito mais fácil para a gente produzir um vídeo de acordo com aquilo que vocês têm interesse, se eu souber, né, quais são os interesses de vocês. E para quem ficou até o final, Namastê!